Agora está na hora de pensar em moléculas um pouco mais complicadas. Moléculas ou gás diatômico. O2, oxigênio. Gás diatômico. Como é que seria a energia dessa molécula? Claro que o seu centro de massa continua tendo 3 graus de liberdade, né? Ah, mas além disso, essa molécula pode girar, né? Ela pode girar, imagina aqui, os dois oxigênios, ela pode girar em torno desse eixo. Ela pode girar em torno desse eixo. Em torno desse eixo, na verdade, nós vamos ignorar essa rotação em torno do eixo formado pelos 2 átomos em si. Eu poderia dizer, em torno desse eixo o momento de inércia é muito pequenininho, eu posso ignorar isso. Não é esse o real motivo. O real motivo é quântico. Essa rotação não existe. Tem a ver com a simetria desse sistema. Mas eu vou deixar isso para um outro momento. Aceitem isso por enquanto. Além disso, pode haver uma vibração. Então, além dos graus translacionais, dos graus rotacionais, posso ter graus vibracionais. Bom, quando eu escrevo a energia de uma vibração, de um movimento harmônico, por exemplo, quantos termos tem a energia desse movimento? Imagine um sistema, um oscilador harmônico em uma dimensão. Você quer calcular a energia desse sistema. Quantas parcelas você tem que somar? Essa é uma energia cinética interna, não é de translação do centro de massa. Isso, 2 parcelas. Como é que é a energia potencial de um oscilador? Meio de Kx2. Esse termo é quadrático? Sim. Ótimo, tem mais um termo quadrático. O que mais? Tá, tem um termo, só para lembrar isso, né? Um meio de μ, V2, que é onde V é a velocidade relativa. Então, no movimento vibracional tem outras 2 parcelas, ambas quadráticas. O movimento de rotação também tem parcelas quadráticas, porque a energia de rotação, lembre, é um meio de I ômega quadrado. Outra vez nós temos lá termos quadráticos. Então, num gás diatômico, eu terei, no caso geral, 3 graus de liberdade de translação, mais 2 de rotação, mais 2 de vibração. Tem um total de 7 graus de liberdade para cada molécula diatômica. Aqui eu só tinha 3 graus de translação, né? Nós, em geral, usamos a letra F para representar o número de graus de liberdade de um sistema termodinâmico. E o teorema da equipartição afirma que a energia média de um sistema termodinâmico é meio de kT multiplicado pelo número de graus de liberdade quadráticos desse sistema. Se eu tenho um sistema formado por N grandes moléculas monoatômicas, então o número de graus de liberdade total que eu tenho é 3 para cada molécula, vezes N grande, que é o número de moléculas, 3N. Se eu tiver termos que não são quadráticos, eu continuo tendo que incluir esses termos para compor a energia total, mas aí o teorema da equipartição não me ajuda mais. Tem termos que não são quadráticos coisíssima nenhuma, que não dependem da temperatura. Por exemplo, se eu estiver tratando de um gás relativístico, eu vou ter que incluir a massa de repouso, a energia de repouso. MC2 para cada partícula, mas isso aí não é, apesar de ter um quadrado, esse quadrado não está se referindo a uma grandeza associada, né, ao movimento do sistema, à configuração do sistema. Isso é uma constante. Então não tem termo, esse termo não é quadrático, ele não é proporcional a kT. Tá certo? O teorema da equipartição é absolutamente geral para graus quadráticos, não importa em que circunstância. Ele vai ser verdadeiro, por exemplo, para moléculas num líquido, porque tem interação muito forte. E para moléculas num sólido, contanto que eu esteja me referindo a graus quadráticos. Tá? Por isso mesmo, a gente muitas vezes vai se referir à energia total de um gás monoatômico. Assim, eu vou usar a letra U para a energia interna dele. E no caso de um gás monoatômico,
a energia interna, a energia total desse sistema é simplesmente N grande, o número de partículas, vezes a energia média translacional de cada partícula. Só tem 3 graus de liberdade, são esses aqui. Então isso aqui vai ser N grande vezes. Veja que essa energia, ela depende da temperatura. Nesse caso até, ela é proporcional à temperatura. Por isso você vai ver essa energia interna muitas vezes chamada de energia térmica. E o termo térmico está aqui colocado para se referir ao fato de que essa energia está ligada à temperatura. A temperatura varia, essa energia varia também. Ao passo que a energia de repouso, por exemplo, não seria térmica, porque ela não tem nada a ver com a temperatura. Tá certo? No caso de um sistema qualquer com F graus de liberdade, supondo que todos sejam quadráticos, vai dar uma energia interna que é N vezes F sobre 2 kT. Se todos forem quadráticos. Diatômico, aqui está. Ocorre o seguinte, que no caso de gases poliatômicos, moléculas poliatômicas, diatômicas, triatômicas, etc., existem condições que estão relacionadas com a mecânica quântica em que nem todos os graus de liberdade estão ativos. No caso de uma molécula diatômica como o oxigênio, por exemplo, para que os graus de liberdade vibracionais se tornem ativos, isto é, saiam do seu estado fundamental, é necessário uma temperatura muito alta. Parênteses, para quem já estudou física moderna, isso tem a ver com o espectro vibracional dessas moléculas. A distância entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado pode ser muito grande. E se ele for muito grande, a energia térmica não é suficiente para fazer com que o estado vibracional se altere, portanto, o estado vibracional fica fixo, ele não depende da temperatura. Tá? Nós dizemos que esses graus estão congelados. Terminou o parênteses. Importante é informação para você. A temperatura ambiente, os gases diatômicos não têm todos os graus de liberdade ativos. Eles têm apenas os graus translacionais e rotacionais. Os graus vibracionais só se tornam ativos a temperaturas muito altas. Tá? Então, a temperatura ambiente, um gás diatômico tem apenas 5 graus de liberdade ativos. E, portanto, sua energia interna, sua energia térmica, porque é a parte que depende da temperatura, é N grande vezes 5/2 de kT. O meu referencial não está na caixa, meu referencial está no centro de massa do sistema. Eu estou em uma caixa cheia com gás, eu meço a temperatura dele, tem um certo valor, aí eu atiro a caixa. O que acontece? Quando eu atirar a caixa, a velocidade das partículas, das moléculas em relação à Terra vai mudar. Se ela vai mudar, então a energia cinética média vai mudar. E, portanto, a temperatura vai mudar. Então quer dizer que se olhar para o termômetro vai mudar? Não. Porque tudo isso que eu estou fazendo aqui é num sistema de referência no qual o centro de massa esteja parado. Só para a sua informação, eu me referi aqui ao fato de que a temperatura ambiente é da ordem de 300 Kelvin. Vamos ver o que significa, neste caso, o produto kT, que é o produto que me dá a dimensão da energia associada a essa temperatura ambiente. E quando você faz essa conta, eu não vou fazer essa conta aqui com detalhe com você não, isto aqui vai dar um número muito pequenininho em joules, tá? E, claro, porque isso é uma energia que está associada, digamos assim, é uma escala de energia que está associada ao mundo microscópico, como eu mostrei aqui, né? Então, claro, em joules vai ficar um número muito pequenininho. A unidade de energia apropriada para o mundo microscópico não é o joule. Qual é? É o elétron-volt, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 dos joules, né? Joule. Quando você transforma isso aqui em elétron-volts, isso aqui dá 1 sobre 40 avos do elétron-volt. Essa energia 1 sobre 40 do elétron-volt é uma energia baixa na escala atômica, quanto mais na escala da física de partículas.
Para você ter uma ideia, a energia de ionização do átomo de hidrogênio é 13,6 eletronvolts, que é 400 vezes maior do que isso aqui. Tá certo? Então, se você quiser ionizar um átomo de hidrogênio termicamente, você vai ter que levar ele a uma temperatura bem alta. Porque você vai ter que fazer com que a energia térmica dele compita com a energia de ionização, que é a energia que está segurando ele. Aqui nós vamos nos limitar a escalas que tenham no máximo energia associada a transições atômicas, não mais do que isso. Tá? E você veja que ainda assim é muito maior do que a escala térmica em si. Esses graus congelados por efeito quântico, eles só vão ser então ativados quando a temperatura for alta o suficiente para que KT compita, seja da ordem de grandeza da diferença entre os dois primeiros níveis vibracionais. Só aí é que esses níveis vibracionais vão então se tornar ativos. Pode haver uma transição entre níveis vibracionais diferentes. Eu já mencionei o fato de que o teorema da equipartição é válido para qualquer grau de liberdade quadrático, independente se ele está se referindo a um grau translacional, vibracional, rotacional ou associado a uma energia de interação, por exemplo. Se ele for quadrático, o teorema da equipartição está valendo. E eu prometo que eu vou provar o teorema. Você vai acreditar nele durante 2 meses. Depois eu vou provar ele para você. Uma coisa que eu não mencionei para você no início é que a termodinâmica, a gente começou a caracterizá-la no início da sessão de hoje, e você viu que a caracterização que nós fizemos abrange um conjunto de sistemas muito grande. Então a termodinâmica se presta para que a gente estude de que maneira a pressão de um gás varia com a sua temperatura, por exemplo. De que maneira acontece o equilíbrio térmico entre a xícara de café quente e o meio ambiente. De que maneira um elástico se comporta quando eu estico do ponto de vista térmico. Como é que acontece com a sua temperatura? Então eu estou falando aqui de um gás, de um fluido. De que maneira um sólido dilata quando eu aumento a sua temperatura. Estou falando de um polímero, que é o elástico. Mas a termodinâmica vai também abranger sistemas muito diferentes desses. Nós vamos, por exemplo, no decorrer desse semestre, discutir um pouquinho da termodinâmica de um buraco negro. É um sistema esquisito, né? E como é que um buraco negro se comporta do ponto de vista da termodinâmica. A termodinâmica também vai nos ajudar a entender como é que se comportam sistemas, por exemplo, membranas celulares, supercondutores, o cérebro, estrelas de nêutrons. E para completar essa lista, por uma coisa completamente fora do comum, o mercado de ações. Por que isto? Porque todos esses sistemas se relacionam com aquelas coisas que a gente mencionou no início. Em particular, são sistemas macroscópicos que trocam coisas, ou energia física, ou alguma coisa que a gente possa associar à energia, e eles todos vão estar associados também a situações nas quais eu posso caracterizar a situação do sistema por um número relativamente reduzido de variáveis, e eu posso construir uma teoria estatística sobre o comportamento dos seus elementos. Tá? Então, como eu disse no início, eu não vou ignorar nunca o caráter, o conhecimento que nós temos sobre o mundo microscópico, mas eu vou enfatizar que a termodinâmica clássica ela não depende desse modelo, e nós vamos mostrar em várias situações de que maneira a gente vai refletir sobre ela com esses pré-requisitos.